Amados, para iniciarmos, eu convido a todos os irmãos a me acompanharem na leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 11. E aqui nós lemos: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Versículo 15. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Amados, hoje, olhando para os nossos irmãos, olhando para o nosso povo, o povo de Deus, o remanescente dessa época, olhando para eles, nós conseguimos, de forma muito clara, enxergar que o povo de Deus, nesta geração, nesse tempo, se encontra gravemente doente, coberto de várias enfermidades. E quando nós contemplamos a promessa que Deus nos fez, parece haver uma incoerência muito grande. A promessa de Deus é que Ele desviaria do seu povo todas as enfermidades e que Ele não colocaria sobre o seu povo as doenças que foram enviadas sobre os egípcios. Então eu questiono os irmãos, será que houve em nosso tempo uma falha da promessa de Deus? Deus tem falhado para com o seu povo? Deus, Ele tem esquecido da promessa que Ele fez anteriormente, através da sua palavra, não cumprindo essa promessa em nossos tempos? Ou será que a falha que nós encontramos é justamente do nosso lado, da parte do ser humano, que não tem cumprido com as condições necessárias para se receber a promessa? O Espírito de profecia vai nos mostrar de forma muito clara que todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Para que a promessa nos alcance, para que nós possamos ser de fato objetos dessas promessas que o Senhor, de forma tão bondosa, nos fez, é necessário que nós cumpramos com as condições estabelecidas. A promessa de Deus, ela é fiel, ela não falha, porque Deus, ele é verdadeiro e ele é justo. E a promessa é de que Deus desviaria de seu povo todos os tipos de enfermidades existentes. Mas nos versículos anteriores, nós encontramos justamente a condição para que nós possamos gozar dessas promessas. E é justamente o que nós lemos nos versículos 11 e 12. E a condição, resumindo esses dois versículos, a condição é obediência aos seus mandamentos. O Senhor entrega para o seu povo normas de conduta. Se nós formos obedientes a essas normas, consequentemente, a promessa se cumprirá em nossas vidas. E as enfermidades, elas vão andar longe de todos nós. Mas se em contrapartida, nós formos um povo rebelde, um povo desobediente às normas e aos estatutos do nosso Deus, consequentemente, o fruto da nossa desobediência é a presença constante da enfermidade em nosso meio e em nossa vida. E muitas vezes nós podemos olhar para isso e achar que o Senhor é muito rígido e não quer nos conceder essas bênçãos tão especiais. Mas se nós voltarmos um pouco à leitura, Deuteronômio 5, 29, nós vamos ver que a realidade é completamente diferente. E aqui o próprio Deus nos diz da seguinte forma: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem
e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Aqui de forma muito clara, o Senhor manifesta a cada um de nós o profundo desejo que Ele possui em abençoar o seu povo. Deus, Ele tem um desejo muito grande de derramar chuvas de bênçãos sobre cada um de nós. Ele deseja de forma muito ardente que todas as promessas que nos foram feitas possam se cumprir em nossas vidas. Acontece que o povo, ele não tem guardado os seus mandamentos. E seria muito incoerente Deus abençoar um povo que transgride a sua lei. Porque se Deus ficasse continuamente abençoando pessoas que continuamente estão transgredindo a sua lei, a imagem que Ele vai estar passando para o mundo e para o universo é justamente qual? A minha lei não tem importância nenhuma. Porque se você guardá-la, eu vou te abençoar. Se você transgredi-la, eu vou te abençoar da mesma forma. Então fica no seu critério. Se você quiser guardar, guarde. Mas fique sabendo que se não guardar, as promessas vão se cumprir na sua vida de toda forma. E nós conhecendo que a lei de Jeová é a própria expressão do seu caráter, sendo o caráter de Deus a coisa mais santa que nós possuímos no universo, Ele simplesmente não pode fazer isso. É por isso que em toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Deus nos chamando para desenvolvermos uma vida de obediência a todos os seus estatutos, a todos os seus mandamentos, às suas leis. Para que dessa forma, como consequência natural dessa obediência a Ele, nós possamos gozar de todas as bênçãos que Ele tem reservado para o seu povo. E essa obediência, ela deve ser de que forma? Muitas vezes, nós separamos na Bíblia os mandamentos que nos são mais confortáveis e agradáveis, e àqueles nós prestamos obediência irrestrita. Mas quando Deus nos mostra uma nova luz, uma nova instrução, e aquilo vai de encontro com a minha vida, e vai exigir de mim uma reforma e uma mudança muito grande, a gente tem a tendência, por causa da nossa natureza, de rejeitar essa nova luz. E a vontade de Deus é justamente, voltando novamente, Deuteronômio 5:29, que o povo guarde todos os meus mandamentos. Por quanto tempo? Todos os dias. A vontade de Deus é ter um povo obediente a todos os seus mandamentos em todo o tempo, independente da circunstância, independente do que Ele nos peça. Então, compreendemos de forma clara que a promessa ela é verdadeira e é fiel, mas que muitas vezes ela não se cumpre na nossa vida por causa da nossa escolha individual e voluntária de não fazer aquilo que Deus nos pede. E quando, muitas vezes, nós nos encontramos, por causa desses hábitos contrários à norma de Deus, nos encontramos doentes, ainda assim, nós procuramos outros meios de cura, e não aqueles que, mais uma vez, Deus havia nos determinado. É por isso que no Testemunho Seleto, volume 2, página 142, nós lemos da seguinte forma: há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo, mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível,
acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. Drogas, porém, são dispendiosas tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. Até mesmo quando nós nos encontramos doentes, por causa dos nossos hábitos errôneos que contradizem as normas de Deus, ainda assim o Senhor nos provê meios de alcançarmos a bênção da cura. Acontece que muitas vezes nós preferimos métodos alternativos, porque os meios que o Senhor nos apresentam, eles são mais difíceis de serem cumpridos e de serem postos em prática. E nós vamos sempre pelo caminho mais fácil, pelo caminho que é mais cômodo. Nós vivemos em épocas difíceis, estamos em um contexto de enfermidade muito grande que assola não apenas o nosso país, mas a todo mundo. E nesse momento, essas palavras do Espírito de profecia encontram um cumprimento muito claro dentro da nossa sociedade. Porque para nós é muito mais fácil nós corrermos atrás de uma dose de vacina, corrermos atrás de um antibiótico, corrermos atrás de um anti-inflamatório para resolver a nossa situação, do que fazer uma reforma inteira de saúde na nossa vida como Deus determina. É mais fácil tomar um remédio algumas vezes ao dia do que tomar sol, praticar exercício físico constantemente, nos alimentar de forma adequada, retirando de nossa mesa tudo aquilo que Deus não permite e colocando todas as frutas e vegetais, legumes que Ele nos proporciona, e respirando ar puro e adequando os nossos níveis de consumo de água diários, e fortalecendo a nossa confiança em Deus e sendo temperantes em todas as coisas. É muito mais fácil e cômodo nós buscarmos os auxílios e os instrumentos humanos do que nós adotarmos aquilo que Deus nos pede. Entretanto, nós, como adventistas do sétimo dia, possuímos uma responsabilidade muito grande perante o mundo. Uma responsabilidade individual para com Deus e uma responsabilidade para com Deus por conta de todas as almas que no mundo estão. E eu digo isso porque Deus escolheu o povo adventista, suscitou o movimento adventista e entregou para esse povo, entregou para essa igreja, entregou para esse movimento uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra existe, nem em tempos passados, nem em tempo presente, nem em futuro, em relação ao ser humano, de tão grande importância e relevância como esta. E ela foi entregue justamente em nossas mãos. Devemos levar essas mensagens ao mundo e pelo tempo que vivemos, com um foco especial na terceira mensagem angélica. E o Espírito de profecia vem até nós e nos diz: foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. A terceira mensagem angélica possui uma obra grandiosa, porque é justamente ela que tem o poder e a capacidade de separar o trigo do joio e de atar, selar o trigo para o celeiro celestial. E agora vem o Espírito de profecia e nos mostra que juntamente com a terceira mensagem angélica, que vai produzir esse efeito nos últimos dias, preparando o povo de Deus, encontra-se ligado a ela a mensagem de reforma de saúde. Tão ligada como a mão e o braço se acham ligados ao corpo. Uma analogia que eu gosto sempre de fazer e que, pelo menos na minha visão, esclarece muito essa ligação, é a seguinte: eu creio que todos nós aqui possuímos mãos, possuímos um corpo. E eu questiono, é possível, em um campo de possibilidade, tem como nós separarmos a nossa mão do nosso corpo?
É plenamente possível isso acontecer. Agora, mais uma vez, lança um questionamento. A ausência da mão causaria algum dano ao corpo? Com certeza. E muitas vezes é o que nós estamos tentando fazer. Arrancamos a mensagem de saúde e deixamos apenas a terceira mensagem angélica, achando que dessa forma ela teria um alcance maior, quando na verdade nós estamos causando um dano profundo e sério, um dano grave na terceira mensagem angélica. Por quê? Porque ela está sem o seu braço direito, que deveria estar acompanhando ela. E é por isso que nós temos uma responsabilidade tão grande, porque a terceira mensagem angélica, ela em sua plenitude, todo o seu conhecimento e interpretação foi entregue a nós, a esse povo, a essa igreja. Assim como a terceira mensagem angélica também, a reforma de saúde foi entregue juntamente com ela a nós. E o mundo vai conhecer essa mensagem através da nossa vida. Amados, se nós continuarmos da forma como estamos, apresentando para o mundo um povo completamente doente, como é que eles vão se convencer de que a mensagem é necessária e verdadeira, se nossa vida ela não estiver produzindo nenhum efeito? É impossível. Se a mensagem não tem efeito sobre a minha vida, se a mensagem não me transforma, como que eu vou mostrar para as pessoas que ainda estão no mundo que a mensagem é relevante e poderosa? Não tem jeito. Primeiro ela tem que me mudar, para que depois eu possa levá-la ao mundo e ela possa mudar a outras pessoas. Muitas vezes nós estudamos pouco um tema por achar que ele tem pouco relevância, e damos mais atenção a outro por achar que ele é mais importante, mais relevante. E nesse momento eu gostaria de relembrar alguns pontos da história de nosso mundo com os irmãos, para que a gente possa compreender o grau de importância que a mensagem de saúde possui para nós. E agora nós mentalmente retornamos ao Jardim do Éden. Ali o casal perfeito possuía grandes maravilhas para desfrutar. E eles só receberam uma proibição: não deveriam comer e tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que a história, ela termina justamente quando o casal faz a única coisa que lhes era proibido. E o Espírito de Profecia, Conselho sobre Regime Alimentar, a página 21, vai nos mostrar que aquilo ocorreu porque Eva foi intemperante em seus desejos. Os nossos primeiros pais, eles caíram no Jardim do Éden e dali foram expulsos, justamente por causa do apetite. E a história prossegue, e mais à frente nós contemplamos a história do jovem Daniel, que foi levado cativo até Babilônia. E eu questiono aos irmãos: qual foi a primeira prova que Daniel e seus companheiros receberam assim que chegaram àquele reino? Uma prova relacionada ao apetite. Eles ali foram tentados. Tinham à sua disposição todos os manjares do rei, mas recusaram, porque desejaram ser fiéis a Deus. Mais à frente temos a história de nações inteiras, a queda de Babilônia, de Sodoma e Gomorra, e nós lemos Conselho sobre Regime Alimentar, página 147, a satisfação ao apetite antinatural conduziu aos pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribuiu a queda de Babilônia à sua glutonaria e embriaguez. A condescendência para com o apetite e as paixões foram o fundamento de todos os seus pecados. E eu ainda posso citar muitos outros exemplos, mas há um que novamente ele não pode faltar por ser essencial, que é justamente o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após ser batizado, o Espírito Santo o leva ao deserto para que ali ele fosse tentado. E eu questiono mais uma vez aos irmãos: qual foi a primeira tentação do nosso Senhor quando esteve aqui nessa terra?
apetite, mais uma vez. Por 40 dias e noites ele jejuou, esteve com fome, e então chega o inimigo lhe tentando da seguinte forma: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Naquele momento ele estava com fome, ele possuía essa natureza que ora possuímos, sentia essas mesmas necessidades que sentíamos. Mas louvado seja Deus, porque ali Jesus triunfou no mesmo ponto em que Adão, anos antes, caiu. E no momento que ele triunfa, ele nos dá o poder para nós não termos que seguir eternamente o exemplo de Adão, mas podermos ter a capacidade, pelos seus méritos, de assim como ele, sermos vitoriosos. Muitas vezes, amados, nós vamos levar esse conhecimento da reforma de saúde, da forma ampla como nos foi entregue, para irmãos de outras denominações, ou até mesmo para pessoas que não têm conhecimento algum do Evangelho, ou pior de todos, até mesmo para irmãos do nosso meio. E a resposta que nós vamos receber é a seguinte: a alimentação, ela não tem nada a ver com a minha religião, com a minha comunhão com Deus. São coisas distintas, são campos distintos, de tal forma que o que eu como jamais vai influenciar a forma como eu estou, a intimidade que eu estou tendo com o meu Deus. E a mensagem que nós possuímos é justamente a contrária a isso. E nós lemos no Espírito de Profecia: intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais, que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. As mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidão às paixões inferiores. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o mental. Amados, nós possuímos hoje apenas um canal de comunicação entre o homem e o nosso Deus celestial. Esse canal se chama mente. Nós só conseguimos nos comunicar com Deus por meio da nossa mente. É através da mente que nós estudamos a palavra de Deus e compreendemos a vontade dele para nossas vidas. É através da nossa mente que o Espírito Santo vai pouco a pouco colocando o conhecimento celestial e nos mostrando aquilo que é certo e aquilo que é errado. É através da mente que ele nos convence de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus e vai nos colocando, implantando em nós o desejo de cumprir com a vontade do nosso Pai. E o inimigo, sabendo disso, ele teve uma sacada muito grande e muito boa. Se o homem tem um canal de comunicação com Deus, se eu obstruir o canal, o que acontece? Ele perde toda a comunicação com Deus. E dessa forma, o homem, sendo separado de Deus, com certeza vai cair. Porque pela nossa própria força, pela nossa própria justiça, é impossível alcançar a vitória. E o inimigo sabe que nós só conseguimos ser vitoriosos e triunfantes enquanto estivermos intimamente ligados e relacionados com Deus. Uma das grandes formas que ele encontrou para obstruir esse caminho é através de hábitos errados de alimentação. Porque através da alimentação ele prejudica o nosso corpo e consequentemente prejudica a nossa mente. Quando o nosso físico se encontra enfermo, a nossa mente não consegue operar com todo o seu vigor e em plena capacidade, porque um está intimamente relacionado com o outro. E então o inimigo vai colocando hábitos de intemperança em nosso meio, de tal forma a nos desviar desse caminho, a bloquear esse caminho. Outro exemplo que eu sempre gosto de citar, porque traduz de forma muito clara para nós a importância da mensagem e o como o físico está ligado ao mental.
é apresentando uma das grandes estratégias e armadilhas do inimigo para o nosso tempo, para o nosso povo. Hoje nós possuímos em nosso mundo estabelecimentos do ramo alimentício que trabalham com uma estratégia diabólica para tentar de alguma forma destruir o povo de Deus. E a estratégia, ela tem é muito curto o nome dela. E ela se chama rodízio. Por que o rodízio é algo tão prejudicial e algo que nasceu na mente, com certeza, de forma certa do inimigo? Porque no rodízio nos é apresentada uma proposta sedutora que ao mesmo tempo tem como consequência a nossa ruína. Nós temos ali a oportunidade de, por um preço fixo, nos alimentarmos da forma como nós quisermos. Nós vamos pagar um valor determinado, mas o quanto nós conseguimos ingerir de comida, temos a total liberdade para fazer isso. E eu pergunto aos irmãos, podem responder de forma sincera, apenas na mente de cada um de vocês. Se nós vamos até um estabelecimento desse e podemos comer o tanto que quisermos a um preço fixo, nós vamos nos alimentar com pequenas quantidades, apenas o que realmente necessitamos para continuar vivo, para continuar mantendo o funcionamento da máquina humana, ou nós vamos realmente fazer jus ao dinheiro que a gente está empregando ali? Amados, é uma proposta muito sedutora. A gente vai pagar um pouco, mas a gente pode comer um prato de comida, ou 5, ou 10, com o mesmo valor. E a gente, muitas vezes, a gente tenta chegar no 10. Se a gente não aguentar, mesmo assim a gente tenta. Porque a gente já pagou. E a gente não vai ter que pagar uma nova taxa por estar chegando perto dos 10 pratos. Não vamos ter. Mas, amados, quando nós procedemos dessa forma, depois que a gente chega em casa, como que nós nos sentimos? Nos sentimos bem? Cheio de energia, cheio de vigor, com plena capacidade para estudar todos os livros do Espírito de Profecia, para fazer um estudo profundo de todas as profecias de Daniel e do Apocalipse? Ou nós estamos derrubados, esgotados por causa dessas atitudes? Eu nunca vi alguém que comeu demasiadamente e mesmo assim continuou cheio de energia para outras atividades. Muito pelo contrário, a gente chega em casa esgotado. Isso acontece por uma explicação muito simples. O aparelho digestivo, ele ficou sobrecarregado. E a energia que naturalmente lhe era reservada não foi suficiente para digerir todo aquele alimento. Então ele sai pegando energia de tudo quanto é lugar do nosso corpo, para que ele consiga trabalhar aquele alimento. Amados, um dos locais que o aparelho digestivo, que o estômago vai buscar energia é aonde? Nosso cérebro. Que era justamente o canal de comunicação que a gente possuía com Deus. E se todos os dias da nossa vida nós formos intemperantes nos hábitos de comer e beber, extrapolando os limites que nós naturalmente possuímos, nunca vamos ter uma mente em plena capacidade para estudar a palavra de Deus. E é justamente por isso que no livro Temperança, página 13, nos é mostrado que os hábitos de intemperança, eles vão transformando faculdades elevadas da mente em coisas baixas, colocando elas em servidões às paixões mais baixas. E muitas vezes enfraquecemos tanto as energias cerebrais que as coisas eternas, elas são apreciadas como se fossem coisas comuns. E é por isso que nós levamos uma mensagem muitas vezes para o nosso irmão, de que o mundo está acabando, de que em breve veremos a Cristo voltando e que devemos nos preparar. E ele recebe aquilo como se fosse a mensagem mais comum do mundo. Como se a gente estivesse contando uma história de um livro de aventura, de um livro de romance qualquer para ele.
Muitas vezes por quê? Porque a intemperança dele é tão profunda que ele não consegue mais discernir as verdades elevadas e celestiais de coisas comuns. Em determinado momento de nossa história, Satanás ele reuniu todos os anjos caídos. E ali foi dado um comando: precisamos encontrar um meio de causar o maior dano possível à família humana. Uma forma de seguramente derrubar os membros da família humana que ainda querem ser fiéis a Deus. E os demônios, os anjos caídos, eles vão apresentando pouco a pouco alternativas, instrumentos, estratégias para Satanás, mas nada daquilo parece ser agradável aos seus olhos. Até que ele próprio desenvolve a estratégia. E a estratégia é a seguinte, Temperança, página 13. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-iam em venenos que arruinariam as faculdades físicas e mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Deus nos entregou a uva como um alimento bom ou ruim? Como um alimento muito bom. E Satanás foi e fez o que com a uva? Passou a uva por um processo de fermentação. E aí ele destruiu o alimento que Deus tinha nos proporcionado. E aí surgem todas essas bebidas alcoólicas que nós hoje possuímos, que colocam um homem em servidão a Satanás. E tantos alimentos que o Senhor nos entrega, nos dá como uma bênção celestial. E o inimigo vai lá e transforma ele em veneno para a nossa vida. Antes nos entregou o trigo com uma porção adequada da proteína, o glúten. E agora ele vem, aumenta de forma demasiada a quantidade de glúten no trigo. E agora ele se transforma em um veneno para nós. E é por isso que existem muitas pessoas que nem conseguem comer uma pequena fatia de pão, porque essa intolerância nela já está muito grave. Só que naturalmente todos nós possuímos essa intolerância. Só que o corpo vai resistindo, até o momento que ele não aguenta mais. E que qualquer ingestão daquele alimento já causa um dano muito grande nele. Existe em nosso meio alguns pontos que muitas vezes são difíceis de ser aceitos, mas que devem ser falados porque são importantes. E não é um mensageiro mortal e imperfeito que traz esse conhecimento para cada um de vocês, mas é o próprio Deus que por meio dos seus servos, os profetas, nos comunicou a sua vontade. E como nós vimos que as bênçãos de Deus são para aqueles que são obedientes ao seu mandar, eu tenho certeza que nós temos hoje, nessa noite, o desejo de aprender a vontade de Deus e de cumpri-la, para que possamos ser objeto de todas as bênçãos que Ele nos proporciona. O Senhor, em determinado momento, envia um dilúvio sobre a terra, e o dilúvio destrói todas as coisas que ele possuía. E quando o homem sai, Noé e sua família saem da arca, Deus ele dá uma permissão lá no livro de Gênesis que nunca antes havia sido dada ao ser humano. E a permissão é que a partir daquele momento o homem poderia se alimentar do alimento cárneo, da carne de animais. E essa permissão foi dada por um momento específico e um contexto específico, e mesmo ali ela foi regulada. E muitas vezes nós nos utilizamos dessa permissão para afirmar e para argumentar que ainda hoje o alimento cárneo ele é plenamente válido em nosso meio, o que é um erro muito grande. E a profetisa do Senhor vai nos esclarecer a razão pela qual foi dado essa provisão, essa permissão nas Sagradas Escrituras. E ela diz: e permitiu ele, Deus, que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar sua vida pecaminosa.
Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. O alimento carne foi dado para a família humana como bênção ou como maldição? Como maldição. Algo que limita a nossa vida, que nos diminui em tamanho e capacidade de raciocínio e nos leva à sepultura mais cedo, jamais pode ser uma bênção da parte do Senhor. E isso acontece dessa forma, porque nunca foi desígnio de Deus que qualquer criatura perdesse a sua vida. E se o pecado nunca houvesse entrado no mundo, todos nós, descendentes de Adão e Eva nos céus, nunca teríamos experimentado o alimento carne. Porque para fazer isso, teríamos que tirar a vida de uma criatura feita pelas mãos do próprio Deus. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Deus hoje nos dá um chamado. Ele nos revela que a vinda dele é um evento muito breve e próximo ao nosso tempo. E ele nos chama, nos convida a nos prepararmos para recebê-lo aqui nessa terra. E para nós nos prepararmos aos padrões de vida celestiais que são vividos na Nova Jerusalém. Amados, no céu, na cidade celestial, na Canaã celestial, as coisas vão voltar a ser como elas eram no princípio no Éden. Ali novamente, os animais, eles não vão perder a sua vida, assim como o ser humano também vai recuperar a vida eterna. Não deveríamos nós começar a nos alimentar na terra da mesma forma que nos alimentaríamos no céu? Porque como nós vamos chegar no céu com os hábitos alimentares que nós possuímos hoje? O Senhor vai nos apresentar uma maçã, só que na mente a gente ainda está com gosto do bolo de chocolate. E não vai nos parecer agradável a maçã quando a gente ainda tem o desejo do bolo de chocolate. O Senhor vai trazer até nós um suco puro da uva, só que na nossa mente a gente ainda tem o gosto da Coca-Cola. E não vai me parecer algo gostoso, sendo que eu ainda estou na mente aquelas coisas que Satanás criou. E Deus vai nos oferecer um banquete no céu, e nós vamos olhar para aquele banquete e vamos contemplar justamente os itens que compõem o regime original do nosso Pai ali. E a profetisa do Senhor nos diz: cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. É justamente isso que nós vamos encontrar no banquete celestial. São as frutas, os legumes, os vegetais, os cereais, as castanhas. Amados, lá não teremos todos esses produtos industrializados que nós temos nos supermercados de hoje em dia. Se nós entrarmos em um supermercado e boa parte dos itens que estão na prateleira podem fazer parte do nosso carrinho, nós estamos incorrendo num sério perigo. Porque quando entramos nesse estabelecimento, pelo menos 90% dos itens que estão ali expostos são prejudiciais à nossa saúde. E não deveria ser nenhum questionamento para nós se nós poderíamos comprar aquilo ou não. E a reforma de saúde, ela ainda prossegue de forma mais ampla. Deus não está pedindo para nós abandonarmos apenas o alimento carne, a carne de animais mortos, mas os seus derivados, que também não foram no plano original de Deus feito para o homem. Amados, vou passar por esses itens de forma muito clara, pelo avanço do tempo, mas de forma muito racional, de forma muito clara, com conhecimento da palavra que nós possuímos hoje. O leite,
da vaca, ele foi feito para quem? Para o ser humano? Não foi. O leite da vaca possui todos os elementos necessários para o bezerro e não para o ser humano. É justamente por isso que a nossa mãe naturalmente vai nos fornecer o leite que é aquele adequado para a raça humana. Amados, quando nós vemos um ovo, o que há ali dentro? Um alimento ou um animal que está se formando? Ali há um animal que está se formando. O ovo é um elemento, é um instrumento de reprodução de uma galinha. Mas nós hoje temos um apetite tão pervertido que nós não queremos saber por que Deus fez algo. Se aquilo for gostoso e agradável ao paladar, a gente transforma o que não era alimento em alimento. E o Senhor hoje nos chama a voltarmos ao desígnio original, o plano original da criação, quando Ele colocou Adão e Eva no jardim. Convido os irmãos, Gênesis, em seu primeiro capítulo, versículo 29, aqui Deus de forma muito clara nos revela qual é a nossa alimentação, aquela alimentação que vai manter a maquinaria viva em pleno funcionamento. E lemos, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, quem há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E aí nós recorremos ao espírito de profecia e vamos ver os mesmos elementos sendo citados, agora com uma linguagem mais clara a nós. Frutas, verduras e cereais devem constituir o nosso regime, ponto. Não há outros elementos que devem ser introduzidos em nosso meio. Eu fico muito triste quando em alguns momentos nós vemos na mesa de irmãos nossos alimentos que não são adequados para o consumo humano. E muitas vezes alguns não compreendem que devemos abandonar a carne e todos esses derivados de animais. Mas, amados, muitas vezes nós estamos colocando em nossas mesas coisas que são muito óbvias, coisas que de forma muito clara destroem a nossa saúde e sem dar a devida importância a isso. Chegamos muitas vezes na casa de irmãos nossos e somos recebidos com refrigerantes. As sobremesas são sorvetes, são bolos, são produtos com muito açúcar, são produtos com queijo, que não são essenciais, que não são bons para o funcionamento da nossa máquina humana. E se até o mundo compreende que essas coisas são erradas, como que nós, que proclamamos ser o povo de Deus, obediente a todos os seus mandamentos, vamos nos alimentar com esse tipo de coisas? Não podemos, como povo de Deus, possuir uma vida incoerente perante o mundo. Eu não quero também, amados irmãos, que vocês compreendam essa mensagem que ora nós trazemos como uma crítica à vida de nenhum de vocês. Não estamos aqui para criticar a forma como vocês estão se alimentando, porque eu, ao longo de toda a minha vida, me alimentei de forma muito errada, e ainda hoje não estou plenamente no padrão que Deus determina para o ser humano. O que nós devemos compreender, tenha-se sempre em mente que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, alma e corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. A obediência a elas promoverá a nossa felicidade nesta vida e nos ajudará a preparar para a vida futura. Essa mensagem é uma mensagem de preparo. Deus está nos chamando para nós nos prepararmos para muito em breve ingressarmos nas mansões celestiais. Mas não podemos entrar naquele lugar nos alimentando, tendo apetite
contaminado com as coisas do mundo. Ou a gente muda a nossa forma de comer, nos adequando aos padrões de Deus, ou então, infelizmente, seremos deixados fora do céu, porque o céu não nos seria um lugar agradável, mas seria terrível a cada um de nós. Chegar em um lugar, procurando uma comida e um alimento, e encontrar algo completamente diferente nos sendo proposto. Essa mensagem, ela deve nos preparar para as mansões celestiais. E Deus nos entrega essa mensagem para que nós possamos ter saúde. Enquanto o mundo padece na enfermidade, o povo de Deus, por cumprir as suas normas, teria uma saúde tão fortalecida que não haveria doença que conseguiria derrubar esse povo. E eu posso dizer isso de forma clara, por quê? Porque é promessa de Deus que se o povo for obediente e guardar os seus mandamentos, nenhuma enfermidade será colocada sobre eles. Nenhuma. O mundo deve olhar para a nossa vida e se questionar: por que todo mundo está morrendo, padecendo pelas enfermidades e pela peste que assola, e nós somos saudáveis, e nós vivemos muito? Eles têm que se questionar o porquê. E quando eles nos perguntarem, a resposta vai ser curta e objetiva. Porque nós somos um povo que guarda os mandamentos de Deus. E por causa da nossa estrita obediência a toda a sua vontade, nós somos por Ele ricamente abençoados com todas as dádivas celestiais que estão disponíveis para o ser humano. Eu concluo minhas palavras com 2 versículos. João capítulo 17, versículo 10. Eu vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo, mas aqui Cristo diz: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. O Senhor está nos mostrando que através da nossa vida, Ele será glorificado e exaltado diante de todo o universo. E quando nós vamos até Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nós lemos: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para quê? Para a glória de Deus. Nós devemos ter um único objetivo em nossa vida: é honrar e glorificar o nome de Deus. As outras coisas são totalmente secundárias. E se eu coloco um alimento na minha mesa, porque ele é agradável para o meu apetite, ainda que Deus não permita, nós não poderemos ser considerados o povo de Deus. Porque o povo de Deus deve ser assim como Moisés. Deve ser para nós mais desejável que o nosso nome seja riscado do livro da vida e que nós não alcancemos a vida eterna no céu, mas que o nome de Deus seja glorificado e exaltado diante de todos os seres e os habitantes celestiais. Porque nós não devemos procurar a satisfação dos nossos desejos, devemos procurar honrar com tudo aquilo que o Senhor nos diz. E muitas vezes nós não temos feito isso. Muitas vezes o nome de Deus ele tem sido desonrado em nosso meio por causa da nossa desobediência. Eu finalizo minhas palavras com um evento muito simples, mas que foi significante na minha vida. Em meu trabalho, todas as pessoas me conhecem porque eu sou vegetariano estrito já há alguns anos. Para a glória de Deus, algo que tem beneficiado a minha vida muito grandemente. E em um momento nós nos reunimos e estávamos em um restaurante juntos ali almoçando. E eu peguei várias coisas, verduras, todos os cereais ali disponíveis e coloquei uma boa porção de batata frita no meu prato. E quando nós estávamos à mesa, uma colega do meu trabalho olhou para o meu prato, olhou para mim e me disse da seguinte forma: olha, eu até achei que os vegetarianos eles comiam bem,
Mas olha o prato do Eric, tá cheio de batata frita. Para muitos pode ser uma coisa muito simples, um evento simples, mas que me marcou profundamente. Porque naquele momento eu senti que eu não estava representando os princípios celestiais. Naquele momento, o nome de Deus, ele não poderia de forma alguma ser glorificado pela minha vida. Muito pelo contrário, eu, pelas minhas práticas, abri margem para que o inimigo pudesse acusar Deus. Do que adianta o seu povo abrir mão da carne, abrir mão de leite, de queijo, se está comendo uma batata frita, um alimento altamente cancerígeno? É essa a reforma de saúde que seu povo prega no mundo? É isso que eles vivem? E daquele momento em diante, eu fiz um pacto com Deus. Eu pedi perdão por aquilo. Falei, Senhor, desculpa, me perdoa, eu profundamente estou arrependido, porque o seu nome não pode ser glorificado na minha vida. Mas que a partir de hoje, eu não siga o meu apetite, que eu não siga os meus desejos, mas que quer eu coma, quer eu beba ou quer eu faça qualquer coisa, que todas as pessoas possam ver em mim a imagem do seu filho estampada e que isso resulte em glória ao nome dele. Amados, que possamos fazer isso em nossas vidas, que a nossa luz possa brilhar diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Que a nossa vida sirva unicamente para esse propósito. Que a partir de hoje, quando nós olharmos para um alimento, a nossa escolha não se baseie em ele ser gostoso ou não para o nosso apetite, mas que ele baseie em uma única coisa: se eu colocar esse alimento em minha mesa, ou mais, se eu introduzir esse alimento em meu corpo, que é o templo do Espírito de Deus, o nome do meu Pai será honrado ou será desonrado pela minha ação? Que isso guie todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Não é uma tarefa fácil. É difícil abandonar aquilo que agrada o nosso apetite, que agrada o nosso paladar, mas que vai contra a vontade de Deus. Mas eu estou plenamente certo de que o Senhor é poderoso para transformar até mesmo os nossos gostos e de nos adequar àquilo que Ele nos pede. Que o Divino Espírito, Ele esteja em nosso meio, esteja em nossa vida constantemente, e que nós possamos fazer apenas aquilo que agrade o nosso Deus, para que muito em breve nós possamos ser recebidos por todos os anjos no céu. E quando nos for oferecido o grande banquete que o Senhor tem preparado para nós, que a gente possa olhar para aquelas frutas, para aqueles cereais, e seja o alimento mais gostoso para a gente no mundo. Porque na terra nós transformamos o nosso apetite e já levamos ele transformado para as mansões celestiais.